Olá time, tudo bem? Meu nome é professor Alex e vim aqui falar com vocês a respeito do vestibular da Unicamp. O que você sabe a respeito do vestibular da Unicamp, além de que ela fica na cidade de Campinas? Já vamos começar por aí. A Unicamp não fica só na cidade de Campinas. A Unicamp também tem outros campos nas cidades de Piracicaba e Limeira. A Unicamp sempre é citada como referência internacional, está entre as 300 melhores universidades do mundo e é considerada pela Times Higher Education a terceira melhor universidade da América Latina, atrás da PUC Chile e da USP, a Universidade de São Paulo. E qual é o segredo? Como fazer para estudar na Unicamp? O que eu tenho que fazer para estudar na Unicamp? Só tem um jeito de entrar só pelo vestibular? Não, tem mais de um jeito. A Unicamp tem vários caminhos para você entrar lá. O mais tradicional, é claro, é o vestibular. Além do vestibular, ela também tem vagas de Enem, 20% das vagas, mas esse ano, infelizmente, devido ao calendário todo alterado, ela não tem vagas de Enem. Todas as vagas de Enem foram deslocadas para o vestibular. Para estudar na Unicamp hoje, você pode entrar, além do vestibular, na modalidade também de vagas olímpicas, que ainda estão abertas, com cursos para áreas mais de tecnologia e de licenciatura. Então, se você é medalhista de alguma Olimpíada, alguma Olimpíada internacional, alguma Olimpíada nacional relevante, você pode tentar ainda entrar na Unicamp utilizando essa sua medalha olímpica ao invés do tradicional vestibular. O nosso foco do vídeo, é claro, vai ficar dentro do formato mais tradicional, que é o formato do vestibular. Você sabe como funciona o vestibular da Unicamp? No primeiro dia 6 de janeiro, o pessoal dos cursos de Exatas e de Ciências Humanas farão a prova. Já no segundo dia, 7 de janeiro, o pessoal das Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. Esse ano, talvez você tenha pensado assim: mas se vão ter duas provas de primeira fase, eu corro o risco de alguém fazer uma prova mais fácil que a minha? Não corre. Por que não corre? Porque todo mundo que está concorrendo dentro de um mesmo curso faz prova no mesmo dia. Se você está fazendo engenharia, todos os outros seus concorrentes vão fazer a mesma prova que você. No dia seguinte não serão seus concorrentes, pode ficar tranquila. Normalmente, a primeira fase da Unicamp consta com 90 testes de 4 alternativas cada. Esse ano, a fim de reduzir o tamanho da prova, de 90 passou para 72 testes. E além dessa mudança da quantidade, mudou-se o tempo, a fim de você ficar o menor tempo possível lá no prédio fazendo o vestibular. De 90 mudou para 72, uma redução de 20% na quantidade e por consequência reduzimos também o tempo de prova de 5 horas para 4 horas. Proporcionalmente não houve perda ou não houve ganho. A Unicamp se mostra uma das melhores universidades na clareza, na transparência do vestibular. Alguma mudança para a prova esse ano, além das questões? Sim, um novo item obrigatório que seria a máscara. Alex, mas eu vou poder comer mesmo de máscara? Eu gosto de comer durante a prova. Pode comer durante a prova, não pode comer de máscara, tira a máscara para comer, pode beber água. Serão disponibilizados para 2021 mais de 3.200 vagas e para isso são 77 mil inscritos. Uma concorrência geral de 24 candidatos por vaga no geral, destacando o curso de medicina com 308 candidatos por vaga. Sim, esse ano houve uma redução. O ano passado foi mais de 320 candidatos por vaga. Falando ainda do ano passado, cerca de 19 mil candidatos foram para a segunda fase. É uma nova prova onde a disputa fica mais acirrada, onde a gente vai ter uma briga maior, só que com bem menos candidatos. Esses 308 candidatos de medicina, por exemplo, por vaga da primeira fase, caem para 8 candidatos por vaga na segunda fase. A Unicamp chama para a segunda fase entre 4 e 6 candidatos por vaga, a depender da quantidade de candidatos disputando a primeira fase. No mínimo 4, no máximo 6 candidatos por vaga, depende muito da quantidade de candidatos. Como é a segunda fase da Unicamp? Ela é dividida em 2 dias. No primeiro dia, a gente tem a prova de linguagens, onde você irá fazer uma redação entre 2 propostas possíveis, serão apresentadas 2 propostas para você escolher uma e executar. Além disso, você vai fazer 8 questões de língua portuguesa e 2 questões de língua inglesa. Esse é o primeiro dia da segunda fase da Unicamp.
O segundo dia, ele já é mais específico. Todos os candidatos fazem 6 questões de matemática na segunda fase, independente do curso que está concorrendo, 2 questões interdisciplinares de ciências humanas e 2 questões interdisciplinares de ciências da natureza. Além disso, a depender da área que você está prestando, você tem que fazer mais 6 questões no segundo dia da segunda fase. Se você estiver prestando algum curso da área de ciências biológicas ou de ciências da saúde, além das provas gerais da segunda fase, você deve fazer também mais 6 questões de biologia e 6 questões de química, sempre questões dissertativas na segunda fase. Se você estiver prestando algo da área de ciências exatas, você fará mais 6 questões de física e 6 questões de química. Já se você estiver prestando algum curso da área de ciências humanas, você vai fazer mais 6 questões de história, 6 questões de geografia, englobando também filosofia e sociologia. Nessa segunda fase, você vai contar sempre com 5 horas por prova. Ou seja, no primeiro dia da segunda fase, você tem 5 horas para fazer uma prova de redação, 8 questões de língua portuguesa e 2 questões de língua inglesa. Essas 2 questões de língua inglesa, usualmente, são questões interdisciplinares. Questões de língua inglesa relacionadas também com outra disciplina. No segundo dia da segunda fase, você faz as 6 questões de matemática comum a todos os alunos, a prova interdisciplinar de ciências humanas com 2 questões e a prova interdisciplinar de ciências da natureza também com 2 questões, além das 12 questões específicas da sua área. Agora, Alex, como que eu faço para ter um desempenho ótimo nessa prova de vestibular? Eu quero muito estudar na Unicamp. O que eu faço? Você consegue me dar alguma dica? A Unicamp tem uma transparência tão legal que todo ano, exceto esse, existe lá o Encontro dos Professores, onde eles esclarecem dúvidas sobre os vestibulares. Quem vai lá consegue acessar algumas estatísticas diferenciadas. Extraoficialmente, isso não é oficial, mas você pode reparar que isso acontece, todas as disciplinas têm suas questões organizadas em ordem de dificuldade. Se você vai encarar a prova de física, por exemplo, não é legal começar ela de trás para frente. O ideal é pegar na ordem que ela é apresentada. Por que isso? Porque você vai perceber que as questões vão ficando cada vez mais difíceis. Como que dá para ter essa certeza? Com as estatísticas da quantidade de acertos da primeira fase e da segunda fase, a gente consegue observar que isso acontece bastante. Portanto, vale muito a pena, na primeira e na segunda fase, fazer as questões na ordem que elas são apresentadas. Então você vai observar lá que tem um monte de questões de matemática, você vai perceber que o nível vai subindo. Esse ano, diferentemente dos anos anteriores, a Unicamp tirou totalmente questões interdisciplinares da primeira fase, manteve na segunda, mas tirou da primeira. Outra coisa muito legal, pode pegar aí, vai ter o link aí. A Unicamp ela coloca a lista de todas as matérias que caem, todas as matérias que serão cobradas no vestibular dela. Não é genérico, é muito bem especificado e para esse ano de pandemia ela encurtou bem o conteúdo. Eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa para você e tenha te deixado com vontade de estudar na Unicamp. Se você não conhece, a Unicamp também tem um projeto lindo que chama Unicamp de Portas Abertas, que é um dia onde ela recebe estudantes para conhecer o campus dela. Eu já fui algumas vezes ao campus da Unicamp, é um lugar fantástico e te garanto, mesmo se você não tem vontade de estudar, se você encostar naquele lugar, você vai falar, é aqui que eu preciso estar. Beleza, time? Valeu, muito obrigado, espero te ver o ano que vem na Unicamp.